I stand, arms open wide. Oh, I am yours and you are mine, Jesus. My moments and my days, let each breath that I take be ever only for you, oh God. Come on, lift it up. Oh, here I stand, arms open wide. Boa noite para todos, vamos nos colocar em pé. Queremos iniciar esse encontro de louvor e adoração ao Senhor. Todos bem-vindos, na paz do Senhor Jesus Cristo. Saudamos também aqueles que nos acompanham nas suas casas, pela transmissão, né? Seja uma noite muito abençoada para todos nós. Quantos dizem amém a isso? Amém, aleluia. Quero ler com os irmãos Salmo 25, verso 12. Diz assim: ao homem que teme ao Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve escolher. Amém? Está dizendo que o Senhor, Ele vai instruir no caminho que o homem ou a mulher que teme a Ele devem escolher. Ele vai dar instrução, vai dar direção. Glória a Deus. Na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. Amém? Aleluia, que grande bênção, né? A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. A intimidade do Senhor, quão precioso é termos intimidade com Deus, sermos achegados a Deus, e Ele poder revelar a nós os seus planos, poder nos usar poderosamente. Aleluia, vamos ser assim, pessoas íntimas de Deus, pessoas que buscam a Deus, que têm comunhão com Deus, como
No Antigo Testamento, no Novo Testamento, vemos aquelas pessoas que Deus falava dos seus segredos. Por exemplo, Abraão, Deus não podia esconder dele os segredos. E um dia Deus contou para ele que Sodoma e Gomorra ia ser destruído, mas ali morava Ló, o sobrinho de Abraão, em Sodoma. E que fez Abraão? Ele foi interceder diante de Deus, né? Ele foi clamar a Deus, ele foi tentar fazer Deus mudar de ideia. Isso é intimidade, né? Ele foi argumentar com Deus, porque ele era íntimo do Senhor. Vamos ser íntimos de Deus, vamos aproveitar esse momento para termos intimidade com Ele, orar, buscar a sua presença durante o louvor, em todos os momentos desse culto. Amém? Vamos orar. Obrigado, Senhor, por esse final de dia, por esse domingo, Senhor, e podemos agora nos reunir aqui como igreja. Fala ao nosso coração, queremos ser íntimos teus, buscar a tua face, buscar o teu poder. Derrama copiosamente o teu Espírito sobre nós nessa noite, inundando as nossas vidas, encharcando as nossas vidas da tua presença, da tua intimidade, do teu poder, da tua direção, Senhor. Em nome de Jesus, repreendemos todos os inimigos de Deus e declaramos que Jesus Cristo é o Senhor da igreja, é o Senhor das nossas vidas, é o Senhor dessa cidade, é o Senhor do nosso país. Obrigado, Senhor. Tu és Senhor sobre terra e céu, sobre todas as coisas. O Pai te exaltou e deu a ti o nome que está acima de todo nome. O teu nome, Jesus, é o nome mais poderoso, o nome mais tremendo de todo esse universo, o nome que cura os enfermos, o nome que liberta os cativos, o nome que está acima das leis da natureza, o nome que opera milagres e maravilhas. Faz no nosso meio nessa noite as tuas obras, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus. És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confiei em ti, fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei, eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei, és tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confiei em ti, fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei, eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Sem todo tempo te louvarei, em todo tempo te adorarei.
todo tempo te adorarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus, meu bom Jesus, meu bom Jesus. O que tenho a não ser do amor em teu olhar. Este mundo vai passar, mas tua verdade ficará. Jesus, eu só tenho a ti, esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. Tua mão sustenta o céu e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. Jesus, eu só tenho a ti, esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. Tua mão sustenta o céu e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. Aleluia.
Declaramos, Jesus, que nós só temos a Ti. Obrigado porque nós podemos estar aqui reunidos como igreja, exaltando o Teu nome e glorificando a Ti. Recebe, Senhor, os nossos louvores nesta noite. Recebe as nossas canções, recebe a nossa adoração. Que seja fruto de lábios sinceros, que seja fruto de um coração sincero, que proclama a Tua glória e Te exalta por quem Tu és. Toda a honra e toda a glória sejam dados a Ti, Jesus. Somente a Ti. Sejas o centro deste lugar. Tu, Jesus, é o centro deste lugar. Tu és o centro da nossa adoração, a razão do nosso viver. Amém. Te louvamos, Jesus. Aleluia, Jesus. Digno desta canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Ó, eu sou Teu, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu, Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Ó, eu sou Teu, eu sou só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Ó, eu sou Teu, eu sou Teu. Sobre todo
pois prazer maior não há. Que me render e te adorar. Tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há. Que me render e te adorar. Tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Suas vozes. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Nós te louvamos, Deus. Somente a ti, Jesus.
estarei contigo aqui até o fim dos tempos. Derramarei meu Espírito sobre toda a carne. Subi aos céus para preparar um lugar. Tudo que pedir em meu nome receberá. Este é o nosso Deus que nunca falha e cumpre suas promessas desde o início. Tu és o grande eu sou, maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz.
Sim, Jesus, eis-nos aqui nessa noite. Nos teus braços é o lugar melhor que há para estarmos, Senhor. Nos achegamos a Ti, como filhinhos se achegam ao seu Pai, e nos jogamos nos teus braços, Senhor. Vem ministrar ao nosso coração nessa noite. Ó Jesus, estamos nas tuas mãos, eis-nos aqui, Senhor. Como disse o profeta, eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor, profeta Isaías. Ó Senhor, eis aqui a nossa vida para te adorar, para te servir, para fazer a tua vontade, Senhor. Perdoa todos os nossos pecados. Nessa noite, enche o nosso coração de júbilo, de alegria na tua presença, que tu já vens fazendo isso, Senhor, continua fazendo. Ao sair desse lugar, possamos dizer, eu tive encontro com Deus e não sou mais o mesmo. Aleluia, fui mudado pela presença do Senhor. Aleluia, em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar um momento, temos alguns recados aí, alguns avisos. Aleluia. Bênção estarmos juntos, né, como igreja, nesse culto. Hoje de manhã já, às 9h30, teve um culto, né, matinal. Foi uma bênção, né? Aleluia. Agora com essa forma, né, 2 cultos por domingo. Aleluia. Pregar 2 vezes no mesmo dia, né? A gente ouve de líderes, de pastores que pregam 5, 6 vezes, 7 vezes por dia, né? Haja voz, né? Mas o Senhor dá graça conforme a necessidade. Aleluia. Os pastores Luiz Henrique e Mônica estão viajando, já estão retornando, né, de Curitiba. Estiveram ali com os pastores Luiz Magalhães e a esposa Eliane. Também num culto hoje, né, na comunidade de Curitiba. E devem estar de volta amanhã ou depois. Também Guinter e Neiva, os pastores Guinter e Neiva estão uns dias de folga, de descanso, né? Então, que bênção, né? Deus abençoe a vida deles também. Glória a Deus. Vamos orar por eles também poderem aproveitar bastante esse tempo, né, de descanso. Também ontem aconteceu o brechó aqui na parte de baixo da nossa sede. A Diana ali organizou, né? Até foi entrevistada por uma repórter da Independente, né? Da nossa rádio aqui de Lajeado. E foi legal, eu não consegui ver, acompanhar, mas alguém conseguiu acompanhar a entrevista? Foi legal, né? Nos falaram que foi muito joia o que ela falou, assim. Então, foram arrecadados em torno de R$400 com esse brechó, vendido num valor simbólico. Então, esse recurso vai ser investido na construção, né, que está em fase final aí, né? Falta uma parte ainda, a pintura, colocação dos pisos, as aberturas estão ficando prontas, então, no momento que está a pintura pronta, vai ser colocado no lugar as janelas, né? Depois as portas, que bênção, né? Aleluia. Também queremos comunicar que essa semana foi o falecimento do seu Otomar Grebin, né? Membro aqui da comunidade, pai do Jefferson Grebin, e com 83 anos, tinha complicações cardíacas, então veio a falecer, mas faleceu no Senhor, né? Esse é o consolo, que o Senhor console a família dessa forma, né? Partiu no Senhor para estar com o Senhor. Glória a Deus. Vamos também orar por eles durante os próximos dias aí, hoje já mesmo aqui no culto. Também queremos orar, hoje de manhã já oramos, mas junto com os irmãos hoje à noite, queremos orar para que venha a chuva. Amém? Já está se formando de novo uma pequena seca e o pessoal ligado à agricultura já está chiando, já está vendo que o seu investimento, plantio e coisa já está indo água abaixo, a semente, o adubo, a mão de obra, o maquinário e tudo que foi investido não está já nascendo direito, já
o que nasceu já está murchando. Então vamos orar para que a chuva venha. As previsões estão aí, mas ela não tem acontecido, né? Passaram já alguns dias com nuvens nos céus, mas parece que elas vêm meio vazias, né? E não tem chuva dentro, são uns pingos, não dá nem para se molhar, né? Antes, quando saímos de casa, falamos assim, vamos levar guarda-chuva. Não, deixa chover, nem que a gente se molhe todo, né? Porque está faltando mesmo já em torno de 3 semanas que não chove, com o tempo bastante quente. Queremos também aproveitar esse momento e interceder para que venha uma abundante chuva sem temporal. Amém? Os temporais não são necessários, né? Então, mas a agricultura precisa, né? Nosso estado aqui, principalmente, a região sul, sofreu já com a seca no verão passado. Depois da pandemia, agora, novamente uma pequena seca, né? O fenômeno, não é o Ninho, Laninha está em ação, né? Então ele deixa o Oceano Pacífico mais frio e menos chuva aqui, principalmente para a região sul do Brasil. Mas lá no centro do país está chovendo muito, né? Sudeste ali para cima, muita chuva, né? Então vamos orar para o Senhor reverter esse quadro. Vamos nos colocar de pé. Queremos ter esse momento de oração. Senhor nosso Deus, obrigado, Senhor, pela viagem do pastor Luiz Henrique, da pastora Mônica a Curitiba. Esses dias estiveram ali com os pastores ali, Senhor Luiz e Eliane, também na igreja ali, a comunidade de Curitiba. Ó Pai, obrigado por esse momento que eles estiveram ali, que possam, ó Pai, estarem abençoados por ter estado ali, Senhor, tendo comunhão com os irmãos, tendo contato com a igreja ali, Senhor. Abençoa suas vidas, o seu retorno, possam estar bem, Senhor, sendo guardados por Ti. Guarda também os pastores Guinter e Neiva nos seus dias de descanso, de folga, possam curtir bastante, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, possam ter bons momentos de descanso para a Tua glória. Oramos também pela família do seu Otomar, que partiu essa semana, Senhor. Guarda ali a família do Jefferson, principalmente, que são da igreja aqui, da congregação. Guarda eles, guarda os filhos, Senhor. Guarda ali também o Sérgio, que conhecemos tão bem, irmão do Jefferson. Também os demais irmãos. Guarda eles, Senhor. Guarda essa família, que possam se sentir consolados, receber o Teu consolo. Ó Pai, obrigado que o seu Otomar partiu no Senhor e foi para estar com o Senhor. Muito obrigado pela fé dele, pelo exemplo dele de vida, Senhor. Em nome de Jesus, para a Tua glória, Senhor. Também oramos, Pai, envia essa chuva tão necessária nesses dias, Senhor. Pai, tem misericórdia do povo do sul aqui do país, Senhor, que sofreu por várias razões ultimamente, a última seca aí no verão passado, depois o início da pandemia, agora mais o início de seca. Pai, nós oramos que esse quadro seja revertido, que a chuva venha. Nós oramos que as nuvens migrem para cá, que a chuva seja derramada aqui no sul do país também, como está sendo derramada abundantemente no centro do país, no sudeste. Ó Pai, envia para cá abundante chuva, Senhor, pelo poder do Teu braço, pelo poder da Tua mão, Senhor, e não haja seca, que a agricultura possa ir bem, Senhor. Em nome de Jesus, os produtos agrícolas não venham a subir de preço demais no mercado, Senhor. Em nome de Jesus, haja uma abundante produção também nessa safra, em nome do Senhor Jesus, para a Tua glória. Abençoa também os dízimos e ofertas que trazemos hoje à Tua casa. Obrigado, Senhor, por tudo que Tu tens dado, tens distribuído a cada um de nós, Senhor. Realmente tudo vem de Ti, Senhor, e é para Ti, Pai. E entregamos a Ti aquilo que Tu já nos deste, Senhor, em nome de Jesus, como oferta de gratidão, como fidelidade a Ti, dizimamos a Ti, Senhor. Abençoa cada dízimo, cada oferta, cada ofertante, cada dizimista, Senhor. Cada irmão que tem praticado fielmente esses mandamentos bíblicos, Senhor. Derrama graça sobre cada família, Senhor. Dá os recursos que cada um precisa, Senhor. Tu és o bom pastor e nada nos faltará. De fato, nada tem faltado à Tua igreja. Continua dando em abundância, Senhor, abrindo as janelas dos céus e derramando bênçãos sem medida, Senhor, para a Tua glória, Pai. Amém. Amém. Vamos vir com alegria, ofertar, dizimar ao Senhor nesse momento.
Glória a Deus por tudo que Deus tem feito por nós. Os amados irmãos já podem abrindo a sua Bíblia, no livro de Atos, capítulo 6, verso 1 ao verso 6. Hoje nós queremos meditar sobre um homem que não é muito lembrado. E ele é um homem de Deus, um exemplo a ser seguido, né? Nós queremos falar hoje sobre a vida de Filipe, né? Filipe foi um homem de Deus muito usado no Novo Testamento, num período difícil em que a igreja estava sendo perseguida, e Deus usou ele num momento crucial, né? Logo nós vamos chegar na passagem bíblica nesse ponto que Deus usou a vida dele de forma especial. No Novo Testamento há mais de um Filipe, né? Nós sabemos que há aquele Filipe que foi um dos 12, né? Um dos seguidores de Jesus, aquele que levou Natanael a Cristo, que era de Betsaida, né? Então o apóstolo Filipe. Mas nós queremos estudar um pouquinho mais a fundo a vida do Filipe, o diácono, né? No livro de Atos. E também ele depois é chamado de evangelista, porque ele evangelizou Samaria e outras cidades, evangelizou o eunuco. Então ele foi um tremendo homem de Deus, uma pessoa incrível nas mãos do Senhor, uma pessoa obediente ao Senhor. Creio que é um dos maiores exemplos bíblicos que podemos estudar. Então ele foi um dos 7 diáconos, né, que foram eleitos para cuidar e suprir as necessidades das viúvas. Ainda há outros Filipes na Bíblia, ali na família de Herodes, né, que menciona por alto. Mas não queremos entrar em detalhes sobre estes, porque não eram cristãos, não eram ligados ao cristianismo. Então vamos lembrar desses versículos, né? Um homem de Deus, um homem incrível. E queremos ver 4 momentos da vida desse homem. O primeiro momento é a escolha dele como diácono, Atos 6, 1 a 6. Nós devemos lembrar que aqui era um momento que a igreja estava crescendo muito. É o que diz no verso 1, capítulo 6. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. A gente sempre pensa que quando há um grande avivamento, quando muitas pessoas abraçam a fé, entregam a sua vida a Cristo, não vai ter problema nenhum. Isso é um engano. Por quê? Junto com o crescimento, junto com o avanço, vêm os desafios, vêm as necessidades. E aqui veio uma necessidade. E a igreja aqui teve que achar uma solução. Aqui as viúvas helenistas começaram a murmurar, e a murmuração nunca é boa, porque ela estraga, ela escolhemos, ela traz um ambiente ruim, de descontentamento. E o que estava acontecendo? A igreja primitiva, eles tinham um fundo de auxílio aos necessitados. Graças a Deus, aqui na comunidade, desde o início, sempre tem sido uma ênfase da liderança, né, um olho sempre para que ninguém passe necessidade entre os irmãos, para que seja suprida a necessidade. E se porventura escapou algum momento isso que a gente não percebeu, nós sempre falamos para aqueles irmãos que estão na liderança das células, para nos informarem a respeito das necessidades das pessoas que estão na célula, porque ali é o momento mais próximo onde a célula se reúne e fala das suas necessidades, das suas dificuldades. Então, eles tinham esse fundo, uma distribuição, porque eles depositavam aos pés dos apóstolos, né, muitos vendiam os seus bens para entregar esse valor aos apóstolos para que fosse suprida a necessidade de cada um. Eles viam tão iminente a volta de Cristo que eles pensavam: para que eu vou ter um terreno, para que eu vou ter
um bem material, eu vou vender e vou entregar aos apóstolos para que eles administrem e suprem as necessidades. Essa era a compreensão deles a respeito da volta de Cristo. Verso 2, então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e esses, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Há mais um relato sobre a escolha de diáconos, que Paulo escreve a Timóteo, em 1 Timóteo 3, verso 8 a 13, nós não vamos ler agora, mas ali estão algumas qualificações para a escolha de diácono. A pessoa tinha que ter alguns requisitos, ele deveria preencher para se tornar um diácono, Mas aqui, então, esse Filipe, ele estava entre os 7. Interessante que os 7 aqui, eles são de origem helenista, ou seja, os helenistas eram judeus que falavam a língua grega. Por algum motivo, eles tinham saído da Judéia, talvez moraram fora e falavam a língua grega, mas eram judeus. Então, já houve uma murmuração entre os que falavam a língua grega e os que não falavam a língua grega, que falavam aramaico, que eram os demais irmãos na igreja, em Jerusalém. Então esses 7 homens, todos eles têm nome de origem grega, e Filipe também é o nome de origem grega. Por quê? Porque o pai de Alexandre o Grande, que viveu aí o ano 300 e alguma coisa antes de Cristo, era o Filipe II, rei da Macedônia, E então dali vem a palavra, essa homenagem, Até tem a cidade de Filipos, que é uma homenagem ao rei Filipe. Então esse nome tem essa origem grega, Mas o Filipe era um judeu, Mas falava grego, mas tinha esse nome em homenagem ao Filipe II, rei da Macedônia. Diz ali, ele era um irmão, ele era alguém da casa, era um dos irmãos da igreja, da congregação. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens, dentre vocês, dentre os irmãos, o mesmo princípio de fé, a mesma visão, uma pessoa que estava junto. A gente diria assim, esse é um dos nossos. Os apóstolos diziam, esse é um dos nossos, esse podemos nomear como diácono. Ele vai fazer um trabalho bem alinhadinho com a gente. Não é alguém que veio de fora, que caiu de paraquedas. Então, na verdade, é uma pessoa já primeiramente testada, que já tinha passado por uma experiência de vida junto com a igreja de Jerusalém. Era uma cria da casa, como se diz. Alguém que foi criado ali, que surgiu ali, Então, que bênção isso. Isso era uma qualificação importante, dentre vós. E depois diz, uma boa reputação, ou seja, um bom caráter. Uma pessoa íntegra, que não tivesse se envolvido em escândalos de imoralidade, de sexo fora do casamento, em escândalos de desonestidade, de fraudes nos negócios, de ter passado a perna em alguém. Não podia ser uma pessoa assim, tinha que ser uma pessoa íntegra, de bom testemunho. E Filipe era um homem assim. Também deveria ser um homem de interesses humanitários, capaz de resolver problemas e conflitos, porque tinha conflito ali, Então tinha que ser preparado para lidar com aquelas questões, Porque já havia, em primeiro lugar, não só a questão da necessidade a ser suprida para com as viúvas helenistas,
mas a questão já da diferença de língua. Os judeus eram muito radicais. Os que não eram iguais a eles discriminavam, eles deixavam de lado. Eles não se misturavam. Um bom judeu orava assim: obrigado, Senhor, que eu não nasci mulher e não nasci gentil. Meu, tá louco, né? Naquela época era comum isso. Então eles tinham desprezo para com os povos não judeus. Então, certamente por causa da língua ali já havia uma separação, né? E o Felipe tinha que ser uma pessoa muito qualificada para conciliar essas coisas. Então ele era um homem de boa reputação, um homem cheio do Espírito, não cheio de coisas ruins, né? Um homem cheio do Espírito de Deus. Quando somos cheios do Espírito Santo, não tem lugar para coisa ruim, não tem lugar para mágoa, não tem lugar para intriga, não tem lugar para essas coisas que azedam a vida das pessoas. Eu tenho um tio, ele foi uma pessoa importante para mim, e às vezes ele dizia assim, falando de alguma pessoa que estava magoada, ele dizia: alguém azedou a vida desse cara. Então, a pessoa magoada é uma pessoa azeda. Ela não consegue ir avante, porque lá dentro, no coração, ela guarda a mágoa de alguém. Felipe não era assim, Felipe era cheio do Espírito Santo de Deus, cheio da graça de Deus. Amém? Ele tinha a mesma experiência que os 120, que os apóstolos tiveram no dia de Pentecostes, cheio do Espírito Santo, cheio de dons, cheio de fruto do Espírito. Esse era um pré-requisito também para se tornar diácono, né? Cheio do Espírito. Não podia ser meio cheio, tinha que ser cheio, transbordante. Amém? Diga transbordante. Né? Cheio da ideia de que dá conta para si mesmo. Né? Eu estou cheio do Espírito Santo para suprir a minha própria necessidade. Mas aquele que é cheio mesmo, ele vai transbordar rios de água viva, né? E vai sobrar para os outros, e vai poder dar para os outros. Amém? Vai poder distribuir aquilo que o Senhor tem dado. Também deveria ser cheio de sabedoria para discernir o ambiente, as pessoas, o mundo espiritual, o coração das pessoas, para poder tratar as questões, os conflitos, para lidar com a murmuração, tratar com os preconceitos raciais, um tema tão em evidência hoje, né? A discriminação racial, o racismo, já existia naquela época, né? Para lidar com posturas radicais, ele devia ter qualificação para isso. E ele tinha, né? Glória a Deus. Então, deveria atender às necessidades físicas e espirituais das viúvas. Ele era um homem plantado na casa de Deus. Plantado. Ele estava dentro, era um deles. Né? Então, outro dia, meditando sobre esse texto, me lembrei assim que, há poucos meses atrás, quando era o plantio das árvores frutíferas, a gente passa na frente das agropecuárias, né, das lojas que vendem mudas de árvores frutíferas, e as pessoas saem caminhando com uma árvore frutífera na mão, né? Como é fácil levar aquela árvore embora. Como é fácil, né? Leva embora, leva para o apartamento, leva para o carro, leva para tudo que é lugar. Agora uma árvore plantada mesmo no chão, por algum tempo, que criou raízes, você consegue pegar e levar embora? Não. Ela está enraizada. E vamos tomar como exemplo a bergamoteira. Alguém já tentou arrancar uma bergamoteira? É difícil arrancar uma bergamoteira, né? Por quê? Porque ela tem várias raízes principais. Um miolo principal, uma raiz principal no centro e várias para o lado. Só que o chão, na volta onde ela está plantada, ele fica tão cheio de raízes pequenas e finas que absorvem toda a energia que está ali. Quando você planta a próxima bergamoteira, não cresce nada direito, porque ela suga toda a energia daquela área que está na sua volta. E para arrancar uma bergamoteira, né? Anos atrás, às vezes trabalhando nas construções, aí ia lá construir alguma coisa, um quiosque, uma casa, uma piscina. Aí o dono de terreno dizia: arranca aquela bergamoteira.
Não, chama maré de escavadeira, porque olha, você bate picão, bate machado e não tira, porque é muito difícil. Então vamos ser árvores, como a bergamoteira, plantados na casa de Deus. Assim era o Felipe, amém? Ele não ficou chateado porque ele foi escolhido para ser diácono, para servir as viúvas. Isso era uma coisa tão simples. Não dava ibope, ele não aparecia, era por trás dos bastidores, visitando ali as viúvas, e às vezes os órfãos junto, né, os filhos das viúvas. Não aparecia muito, não era um cargo de liderança, de estar na frente, né? Mas ele fez isso fielmente. Cresceu servindo as viúvas, cresceu na fé. Dessa forma, né? Se tornou um homem ousado na fé, servindo ao Senhor em pequenas coisas, em pequenos detalhes. Quando a gente serve, a gente cresce. A gente vai para frente. Amém? O próprio Senhor Jesus Cristo não veio para ser servido, Ele veio para servir e dar a sua vida em favor de muitos, em favor de nós. Então Ele é o grande exemplo de alguém que serve. E a palavra diácono justamente significa o que serve. Amém. Em segundo lugar, o segundo momento na vida do Filipe está em Atos 8, um pouquinho adiante. Atos 8, verso 4 ao 13. Agora nós precisamos entender o que aconteceu. A igreja tinha crescido muito em Jerusalém. Não se sabe o número dos irmãos naquele momento. A gente só sabe que com a pregação de Pedro, além dos 120, foram acrescidos 3.000 num só dia. Depois fala em 5.000. Mas aqui já tinha passado um bom tempo. E agora veio uma perseguição. Não se sabe quantos irmãos havia em Jerusalém. Sabe-se, segundo os historiadores, que a igreja em Jerusalém, no decorrer dos anos, chegou a 70.000 irmãos. É gente, hein? Para uma cidade de 300.000 habitantes. Uma grande metrópole na época, né? Então não se sabe quantos irmãos tinha na igreja de Jerusalém, mas veio uma perseguição. Paulo ferozmente perseguia a igreja. Os imperadores mandavam matar os irmãos. Se divertiam com os apóstolos, né? Pedro foi preso, João foi preso, Tiago foi morto à espada. E veio essa perseguição. E agora era um momento difícil para a igreja. E o Felipe foi uma peça-chave. Porque ele foi para um outro lugar pregar o evangelho. Ele não foi enviado por ninguém, ele foi porque Jesus tinha enviado. Porque Jesus disse, ir de pregar o evangelho a toda criatura, né? Ir de fazer discípulos de todas as nações. E o Felipe foi para Samaria, é esse texto que nós vamos ler agora. Atos 8, 4. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Felipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes as coisas que Felipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. Houve grande alegria naquela cidade. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo, este homem é o poder de Deus. Vejam, né, que engano, né? Pensavam que ele era de Deus. Chamando de grande poder. Aderiam a ele porque havia muitos iludira com mágicas. Quando, porém, deram crédito a Felipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados assim homens como mulheres. E o próprio Simão abraçou a fé, tendo sido batizado, acompanhava Felipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Então aqui, o Felipe se tornou um homem de muita ousadia. Ele foi para Samaria. Samaria era um lugar difícil. Lembrem que Jesus, em João capítulo 4, ele evangelizou a mulher samaritana, e a mulher samaritana preparou o caminho e foi lá e evangelizou os samaritanos. Mas em Lucas 9,
diz que Jesus queria se hospedar em Samaria. queria passar uma noite lá, uns dias lá. E os apóstolos foram enviados na frente. Só que os samaritanos não quiseram receber Jesus. E aí, o que o João e o Tiago, que eram irmãos, os filhos do trovão, falaram? Senhor, tu queres que a gente envie fogo dos céus para destruir essa galera aqui? Não, disse Jesus, eu não vim destruir a alma dos homens, eu vim para salvá-los. Então, havia um conflito muito grande entre samaritanos e judeus. Os judeus não se davam com os samaritanos e os samaritanos não se davam com os judeus. Por quê? Samaria era uma região habitada por judeus misturados com gentios, né? Um sangue misto, cultura mista, né? O culto deles, basicamente, era parecido com o culto dos judeus. Mas o lugar de adoração dos judeus era em Jerusalém. E o lugar de adoração dos samaritanos era em Gerizim, no Monte Gerizim. Então havia uma disputa o tempo todo a esse respeito. E ali foi Felipe evangelizar esse povão aí. Alguém poderia dizer, ele foi procurar problema para si, sarna para se coçar. Mas ele foi no lugar onde Deus queria que ele estivesse. Foi por conta própria, porque Jesus mandou, não foi nem mesmo enviado pelos apóstolos para lá. Ele foi porque ele tinha sido disperso de Jerusalém e foi para onde, né, ele tinha acesso para ir. Então, esse era um lugar difícil. Mas nós lemos aqui que ele foi usado tremendamente pelo Senhor. Ele anunciava-lhes a Cristo, as multidões atendiam unânimes ao que Felipe dizia. Que bênção! Quando o povo atende unânime aquilo que a mensagem, a palavra de Deus diz quando ela é pregada. Quando as pessoas seguem e obedecem. Quando elas não têm opiniões diferentes. Eu penso assim, porque fulano disse assá. Pode ser de outro jeito e tal. Não, aqui unânimes eles atendiam a palavra de Deus que Felipe estava pregando. E ele foi usado da mesma forma como Pedro. Pedro pregou para aquela multidão de 3.000 pessoas ou mais. E se converter esses 3.000, unânimes tomaram a decisão. Que faremos, irmãos? Falaram aqueles homens agora. E Pedro disse, arrependei-vos. E cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2, 38. Amados, que bênção quando as pessoas recebem a palavra de forma unânime. As multidões atendiam ao que Felipe dizia. Ouvindo e vendo os sinais que ele operava. Ele fazia grandes sinais. Quais eram os sinais? Os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz. Aleluia, que tremendo! Né? Quando Jesus pregava também, os espíritos malignos eram incomodados, se manifestavam. Veja aqui, Felipe fazendo as mesmas obras que Jesus fazia. Quando Jesus chegou lá, né, o endemoniado gadareno, o demônio gritou, o que tu vieste fazer me incomodar nesse tempo aqui, filho de Deus? Aqui os demônios saíam das pessoas, gritando em alta voz. Na nossa cultura moderna, muitos já nem acreditam mais que existem demônios nas pessoas. Alguns pensam, mesmo sendo cristãos, pensam que demônio em pessoas é coisa de cultura atrasada. A verdade é que hoje há pouco confronto com o poder das trevas. Há pouco poder na igreja para confrontar os espíritos imundos, para discerni-los, porque eles ficam escondidinhos, né? Eles ficam ali, né, na camufla. Não há o confronto para que eles sejam expulsos. Um dia aqui, a gente já estávamos no início aqui nesse prédio, 2 vezes num culto, uma mesma menina, uma moça, teve umas coisas estranhas aconteceram com ela na hora do louvor, ela passava mal, ficava meio asfixiada, e ela foi levada para o pronto-socorro. Não sei o que fizeram lá, se deram um remedinho e tal, pois tudo bem. Um dia, de novo, ela estava aqui, levaram ela lá para baixo, deram água, mas estava meio fora, né?
meio dominada por demônios. E alguém disse, vamos botá-la no carro, vamos levar para o pronto-socorro. Aí falamos, não, vamos orar por ela. E oramos por ela, o demônio saiu e ela ficou bem. Pôde participar do culto. Uns dias depois, a Roseli e eu fomos conversar com ela e ela abriu muitas coisas que foram as portas de entrada, as brechas que havia no coração dela, que permitiram esses demônios entrar na vida dela. Os demônios, eles são tão reais como naquela época. A questão é os ambientes. Precisa o discernimento espiritual para expeli-los, para mandá-los embora. Felipe era um homem que tinha esse discernimento, esse poder e autoridade do nome de Jesus. Então vamos orar, amém? Vamos orar, vamos estar em sintonia com Deus, ter o discernimento de espíritos para ajudar as pessoas que são oprimidas pelo inimigo. Então ele operava grandes sinais, libertava os cativos do diabo, os paralíticos, os coxos, andavam. Uma coisa é orar por doenças comuns, dor de cabeça, gripe, febre, né? Doenças mais comuns. Até câncer, às vezes a gente se assusta. Eu vou orar para uma pessoa que tem câncer e se não for curada. Mas vai orar igual. Né? Se não for curada, mas vai orar. É o que o Senhor mandou fazer, curar os enfermos, orar por eles. Agora, paralíticos andar, já é um nível um pouquinho acima, né? Não é assim, né? Ou o paralítico está ali todo preso à sua condição, você olha para ele, tem que ter fé, né, para encarar. Você começa a pensar, mas ele está quanto tempo ali? E agora eu vou orar por ele, o que vai acontecer? Fé, meu irmão, fé, minha irmã. Diga fé para a pessoa que está do seu lado. Diga fé para a pessoa que está do seu lado em casa. Diga fé para você mesmo se você está sozinho. Fé no Senhor Jesus Cristo. Jesus mandou curar os paralíticos. Jesus mandou, não só isso, expelir os demônios, curar os enfermos, ressuscitar os mortos. Amém? Glória a Deus, tudo isso pelo poder de Deus. Tudo isso está disponível no poderoso nome de Jesus. Que Ele, o Pai, deu à igreja, diz em Efésios. Deus, o Pai, deu o nome de Jesus à igreja, para que em nome de Jesus fossem feitas tais maravilhas. E uma criancinha pequena pode expulsar demônios em nome de Jesus, pode curar enfermos, porque o poder está no nome, não está em nós mesmos, nos nossos méritos. Amém? Aleluia! Uma fé simples, como uma de uma criança, é o bastante para isso. Então diz também que houve grande alegria em Samaria. Que bênção! Grande alegria numa cidade, porque o Evangelho chegou. Aleluia! O fruto do Espírito. A alegria estava ali, as pessoas tomadas de alegria. Imagine que em Samaria não se falava outra coisa, a não ser das coisas que aconteciam nas pregações de Felipe. Tremendo isso, né? Quando a notícia da cidade é o Evangelho, é os feitos de Deus. Amém? Lajado vai chegar lá, em que a notícia vai ser, profetiza sobre Lajado. A notícia vai ser as coisas que têm acontecido na casa de Deus. Os milagres, os sinais, as maravilhas. Amém? E o Senhor vai fazer no nosso meio. Terceiro momento da vida de Felipe. Ele foi o evangelista do eunuco e de todas as cidades até a cidade de Cesareia, né? Aquela Cesareia que é a margem do mar Mediterrâneo, não é outra Cesareia que está mais no centro de Israel. São duas Cesareias, né? Porque o César tinha homenagem em tudo que é lugar. O César, os imperadores. Então tinha Cesareia aqui e outra lá, né? Então, amados, vamos ler Atos 8, 26. Um anjo do Senhor falou a Felipe dizendo, dispõe-te, vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eu acho que isso aqui é um versículo tremendo demais para a gente esperar para comentar ele. Felipe estava num grande avivamento, multidões, milagres, sinais e maravilhas. Agora o Espírito Santo
o anjo do Senhor chegou e falou: vai lá para uma rua deserta, uma estrada deserta, Jerusalém para Gaza. Lugar difícil. Hoje é um lugar de centro de conflitos, né, de palestinos com israelitas, onde as balas passam a 1000. Ninguém quer ir para esses lugares. O anjo disse. Felipe recebeu a visita de um anjo. Quantos aqui já viram um anjo? Está a mão no bolso aqui. Quantos já receberam a mensagem de um anjo? Um dia um pastor, muito amigo nosso, disse assim: meu filho veio e disse, olha, filhinho, né, pequenininho, um anjo me disse que eu vou ser pregador do evangelho. Ele disse, ele é pequenininho e eu já sou velho e nunca vi um anjo e nunca ouvi nada de um anjo. Não que a gente deva estar atrás dessas coisas, né, buscando essas experiências, mas Deus as concede. O anjo disse para Felipe, veja que a intimidade, antes no início nós falamos sobre a intimidade do Senhor, é para aqueles que o temem. O anjo falou para o Felipe, mensagem de anjo, assim como o anjo falou para Maria, falou para Isabel, falou para Zacarias, falou para José. O anjo apareceu e falou, vai para aquele lugar lá. Ele não argumentou, ele não disse, bah, seu anjo, talvez tu está enganado, o que eu vou fazer lá naquele lugar desértico? Eu estou aqui fazendo uma grande obra. Ele não era daquelas pessoas que argumentava com Deus, mas ele se levantou e foi. Acho tremenda essa frase, ele se levantou e foi. Ele não esperou até amanhã, ou depois de amanhã, para ver se ia ter algum sinal de que isso era verdade ou não. Obedeceu imediatamente. Ele foi para aquele lugar desértico, uma estrada desértica. Ele foi um exemplo de obediência da multidão para uma só pessoa. Evangelizar a multidão agora era uma só pessoa. Da cidade para o deserto. Mas ele sabia que estar no lugar onde Deus quer é o melhor lugar. É o lugar mais importante que se pode estar. Amém? Você pode estar no lugar mais difícil, mas se você está no centro da vontade de Deus, aquele é o melhor lugar. Amém? Glória a Deus. Parece a nossa razão, isso parece uma coisa meio difícil de assimilar, mas é assim. Ele era dedicado e esforçado. Vamos ler um pouquinho adiante. Verso 27. Eis que um etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém. Então, o etíope aqui, esse eunuco, ele era tipo um ministro da fazenda da rainha da Etiópia. Estava de volta e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Imagina o etíope andando com o seu carro. Será que ela era aqueles Ford 1929? Era antes, né? Não tinha carro a motor. Não tinha nada disso. O carro era uma carruagem. Não era puxado a boi, isso eu tenho certeza, porque boi vai muito devagar. Era um carro puxado a cavalo, né? E o Espírito Santo disse, te aproxima desse carro. Como é que ele vai se aproximar do carro? Ele não disse, Espírito Santo, espera aí, faz esse cara parar, senão como é que eu vou falar com ele? Vejam que o Espírito Santo falou para ele e ele fez. Aproxima-te desse carro e acompanha-o. Cavalo é bom na corrida, né? Outro dia lá na casa dos meus pais, meu sobrinho tem uns cavalos lá e tem um filhotinho, né? E daí a gente achou legal pegar o filhotinho, né? Vamos pegar ele. Que nada! Eles correm e riem da gente, né? Não consegue pegar nunca. O cavalo, ó, você foi. Se manda na maior. O Felipe foi correndo.
Correndo Felipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Vamos fugir da câmera. Ele foi correndo, ó. Ô eunuco, tu está entendendo o que tu está lendo aí, meu? Bem assim. Bah, isso era para quebrar o Felipe no meio. Ele podia pensar: pá, mas que humilhação, eu estou fazendo aqui uma coisa muito estranha. Daqui a pouco o cara manda me passar o açoite, o relho que ele usa para tocar os cavalos, que o cocheiro usa para tocar os cavalos. E aí, começou o diálogo, e o Felipe, maratona, acompanhando os cavalos, acompanhando o carro. Compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Felipe a subir e sentar-se junto com ele. Ufa, ainda bem que mandou parar o carro, mandou o Felipe subir. Sabe o que é isso? É dedicação. Esse texto quer nos falar que a dedicação vai elevar o nível do nosso serviço a Deus. Vai mandar parar o carro do presidente, vai mandar parar o carro da rainha para você subir. Amém? Agora o serviço feito assim, bom, é mais ou menos. Assim como se faz às vezes o tema de casa, eu vou fazer mais ou menos assim. O professor vai dar uma colher de chá, né? Afinal de contas é pandemia agora, né? Vale tudo. Não. É com capricho, com qualidade. Né? E o Senhor vai prover que o carro da rainha pare e você possa subir. Amém? Dedicação, esforço, sempre é importante aos olhos de Deus, sempre é importante. E leva a um alto nível. Vamos ler mais adiante, então. Aqui podemos comentar por alto. O Felipe explicou, para não lermos todo o texto, ele é bastante extenso. O Felipe explicou o Evangelho, explicou o que ele estava lendo no livro do profeta Isaías, que estava falando a respeito de Jesus, que foi levado como ovelha muda perante seu tosqueador. E esse homem creu na palavra de Felipe. E logo apareceu água ali, e eles pararam o carro, e o Felipe batizou o eunuco. Mas vejam o que aconteceu a seguir. Vamos ver se eu me localizo aqui. O verso 39 e 40. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Felipe. Arrebatou? O que é isso? Ele foi para o céu antes da hora? Não foi isso. Arrebatou, pegou, largou lá. Amém? Quando já tiveram essa experiência? Na mão no bolso aqui. Pegou aqui e levou lá. Que maravilha! Primeiro o anjo fala, depois um teletransporte. Um transporte divino. Sem pagar passagem. Sem gastar tempo. Uma vez eu li o livro de um irmão onde ele conta que, não me lembro o nome do autor desse irmão, e ele tinha um ministério de cura. Ia muito nos hospitais orar pelos enfermos. E um dia ele recebeu uma chamada para orar para uma pessoa no hospital. Só que essa pessoa estava assim na última, no estado muito grave. E ele deveria estar logo lá, e era bastante longe. Mas ele obedeceu, quando ele recebeu a chamada, ele saiu correndo. No que ele botou o pé para fora do portão do terreno dele, botou o pé na calçada, ele foi transportado até dentro do hospital, do lado da cama daquele paciente. E orou por ele, e a pessoa foi curada. Talvez se não tivesse chegado logo, a pessoa teria morrido. Então, é possível. Então, qual a lei da física que explica isso? Quem aqui gosta de física? A física quebra a cabeça das pessoas, né? Só algumas leis mais fáceis, né? Algumas leis da física.
Qual a lei que explica isso aqui? O teletransporte. Tem alguma? Eu acho que tem, só não sei qual é. E ninguém sabe. As leis que nós, humanos, conhecemos, elas foram descobertas. Isaac Newton descobriu a lei da gravidade como? Estava sentado debaixo de uma macieira e pá! Uma maçã caiu na cabeça dele. É assim que contam, né? E ele foi pesquisar por que a maçã caiu e bem na minha cabeça. Porque ela desceu da árvore e veio até ali, né? E ele descobriu a lei da gravidade. Assim tem tantas leis, né? Um dia descobriram que a Terra, isso não é bem uma lei da física, né? Ou é? É sim, né? Que a Terra dá voltas, ela gira num eixo imaginário. Mas os antigos pensavam que era o Sol que girava em torno da Terra, né? Um dia descobriram que não é isso, que o Sol está sempre no mesmo lugar, mas a Terra faz o seu movimento de rotação. São leis. Nós não conhecemos todas as leis. Deve ter alguma que explica o teletransporte. Aleluia. Um dia vão descobrir, eu acho, né? Se é que existe alguma que explica isso, né? É pelo poder de Deus mesmo. Não é pela razão humana que se entende isso. O profeta Elias, há duas passagens que mostram claramente que ele era transportado de um lugar para o outro. No livro de 1ª e de 2ª Reis. Sumia de um lugar, aparecia no outro. Né? O Obadias, que era um protetor dos profetas, na época que Jezabel queria terminar com os profetas do Senhor, Obadias foi falar com Elias. Elias disse, vai falar para o rei Acabe que eu vou me apresentar diante dele. Obadias disse, não, eu não vou fazer isso. Porque vai que o Senhor te pega aqui e te leva lá para um monte, lá em Israel, e vai custar a minha cabeça. O Acabe vai dizer, tu me passou o trote, agora tu vai perder a cabeça. Vai morrer. Então isso era comum. Paulo disse que ele foi arrebatado até o 3º céu. Se no corpo ou fora do corpo, nem ele sabia como foi isso. Então, é uma experiência bíblica e real. Felipe foi tirado de um lugar de Samaria e parou em Azoto. É o que fala no texto, né? Felipe veio achar-se em Azoto, e passando além evangelizava todas as cidades até chegar até Cesareia. Bênção isso, né? Eu acho fantástico andar sobre as águas. Só em sonho. Eu sonhei uma vez que estava andando sobre as águas, mas foi acho só no sonho mesmo, né? Eu acho fantástico aqueles trem-bala, né? No Japão tem os trem-bala, isso é um tiro, a pessoa vai para um outro lugar, né? E os aviões, né? Caramba, que fascinante. Agora, sem dúvida, esse teletransporte do Senhor é muito mais maravilhoso. Em primeiro lugar, não paga passagem. Em segundo lugar, é instantâneo. Apertou o botão, já está lá. Uhul! Que bênção. Aleluia. Então, experiência tremenda o Felipe teve, né? Em quarto e último lugar, Deus deu uma família abençoada para o Felipe. 20 anos depois, vamos ler agora Atos 21. Passaram 20 anos, segundo a história, né? Verso 8 e 9. Atos 21, 8 e 9. Aqui Paulo se hospedou na casa de Felipe, em Cesareia. No dia seguinte partimos e fomos para Cesareia, e entrando na casa de Felipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha esse 4 filhas donzelas que profetizavam. Uhul, que bênção essa família de Felipe. Deus deu uma esposa para ele, né? E Deus deu um marido para a esposa dele. Amém? Deus é bom. Deus deu 4 filhas que profetizavam. Quando tem um profeta em algum lugar,
ou alguém que profetiza, nem todos que profetizam realmente têm um ministério de profeta, né? Mas a profecia é um ambiente muito maravilhoso, né? Não é assim quando alguém está profetizando, todo mundo quer dar uma chegadinha mais perto para ver se não tem uma profecia, né? As pessoas têm uma coceirinha, um desejo de receber uma profecia. Todo mundo tem isso aí. Não vem dizer que não é. Ninguém foge de profecia, todo mundo quer ouvir, né? Ali haviam 4 filhas, virgens, donzelas, que profetizavam. Bom demais, né? Essa família de Felipe. Boa demais. Glória a Deus. Paulo se hospedou nessa casa. Eu acho que o Paulo deve ter pensado, eu vou ficar por um tempo por aqui. Porque aqui não tem ninguém querendo me pegar, não tem ninguém querendo me prender. Vou ficar por aqui, porque é um ambiente espiritual muito bom. Aleluia. Imagino que a casa do Felipe tinha gente toda hora, porque tinha profecia ali. Tinha um ambiente profético, né? A Bíblia diz que a profecia, o que ela faz? Ela ensina, ela consola, ela edifica, né? Ela constrói, ela levanta as pessoas. Como precisamos da profecia? Paulo diz também, 1 Coríntios 14, 1, segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, principalmente que profetizeis. Porque a profecia é muito importante. Alguns historiadores dizem que lá pelo ano 145, na igreja primitiva, já não tinha mais profecia. Quase não dá para acreditar, gente. Se realmente foi tão cedo que não teve mais profecia. E assim foi decaindo em poder. Não havendo profecia, o povo se corrompe, diz nas Escrituras. Não havendo visão, o povo se espalha. Então, amados, vamos orar. Senhor, dá-nos dons espirituais. Principalmente que profetizemos, que haja profecia, que o ambiente seja profético, para que haja edificação, ensino e consolo. Vamos ficar de pé, amados irmãos. Espero que essa palavra tenha abençoado, edificado a tua vida, e o exemplo de Felipe tenha te desafiado a ser uma pessoa plantada na casa do Senhor, ser como a bergamoteira plantada, enraizada, que ninguém pode arrancar, que não é a tribulação, não é diz que não é investida do diabo, não é nada disso que vai te tirar da casa de Deus, e tu vai frutificar, passo após passo, como Felipe começou lá servindo as viúvas, depois evangelizou uma cidade, depois recebeu a visita de um anjo, depois evangelizou o eunuco, subiu no carro da rainha da Etiópia, né? Pregou o evangelho de cidade em cidade, foi arrebatado para outro lugar, e depois teve uma família maravilhosa, né? Glória a Deus. Que homem abençoado. Aleluia. Serve de exemplo para nós, como igreja hoje. Amém, irmãos? Vamos orar. Tu queres entregar a tua vida mais e mais ao Senhor e dizer, Senhor, eu quero seguir esse exemplo, copiar esse modelo de fé, esse Felipe que está escrito nas Escrituras, para que possamos seguir esse exemplo também, porque assim o Senhor permitiu isso. Obrigado, Senhor, pela vida do Felipe, esse homem de Deus, um homem simples, um homem preparado para aquilo que tu tinhas para a vida dele, Senhor. Obrigado que tudo isso foi escrito para o nosso ensino, para o nosso aprendizado, e podemos meditar nessa palavra hoje. Faz o nosso coração, ó Pai, surgir, ó Pai, esse desejo de servir a Ti como Felipe, nas coisas pequenas, nas coisas que parecem insignificantes, como cuidar das necessidades das viúvas, a fim de que Tu possas nos colocar sobre coisas maiores, Senhor, a fim de que Tu possas aperfeiçoar o nosso coração, para sermos fiéis e sermos colocados sobre o muito, como Tu mesmo disseste, ser fiel no pouco, te colocarei sobre o muito, diz o Senhor aos nossos corações. Ó Pai, opera no coração de cada irmão, de cada irmã, Senhor, possa ser cheio do Espírito Santo. Assim como Felipe e os outros 6 diáconos foram homens cheios do Espírito Santo, cheios de fé, cheios de ousadia. Dá-nos essa ousadia que Felipe teve de ir para Samaria, um lugar difícil. Ele aceitou esse desafio, ele foi ali evangelizando e pregando a palavra de Deus. Concede também os mesmos sinais
Os mesmos milagres em nossos dias, a expulsão de demônios, a cura de paralíticos, a cura de enfermos, a cura de coxos, os milagres, as maravilhas de Deus em nossos dias, na tua igreja, na tua casa, Senhor. Tira as nossas vidas de qualquer tipo de esterilidade. Em nome de Jesus, queremos estar no mover do Espírito, no movimento do Espírito Santo. Ó Senhor, seguindo o exemplo do próprio Senhor Jesus Cristo, para a tua glória, Senhor. Dá-nos o discernimento de espíritos, a fim de que os demônios não fiquem escondidos, camuflados, rindo da nossa cara, Senhor. Ó Deus, encha cada um, Senhor, com sabedoria lá do alto também. Assim como encheste Felipe para cuidar das situações que estavam à sua volta, Pai, em nome de Jesus. Para a tua glória, Deus. Aleluia. Amém, Jesus. Amém. Quantos receberam do Senhor nessa noite? Coloca a mão no teu coração e diz: obrigado, Senhor. Aleluia. Vamos cantar mais um hino? Já podemos, então, logo nos despedindo. Silas toca ele, dá a despedida daí para todos. Conquistar, não se compara a tua presença. Tenho o prazer de te adorar. Dias vêm, dias vão, e em meu coração só aumenta o desejo de te encontrar. Agradecido eu sou pelo que já recebi, mas não estou satisfeito. Eu quero mais te conhecer e prosseguir em te conhecer. Este é o alvo da minha vida, Senhor, te conhecer e prosseguir em te conhecer. É tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Eu quero te ver como nunca te vi, tocar-te, sentir tuas mãos me tocar. Podes fazer em mim o que tens que fazer. Quero ser segundo teu coração, te conhecer e prosseguir em te conhecer. Este é o alvo da minha vida, Senhor, te conhecer e prosseguir em te conhecer. É tudo que eu quero pra minha vida, Senhor, te conhecer
Senhor, te conhecer e prosseguir em te conhecer. É tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Este é o alvo da minha vida, Senhor. É tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Tu és o alvo da minha vida, Senhor. Tudo que eu quero pra minha vida, Senhor.